todos os irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de caridade, de oração, de reflexão. Então sintam-se todos acolhidos e que cada um de nós encontre aquilo que veio buscar nesta tarde e noite, encontre as respostas dentro do seu íntimo, conforme a necessidade de cada um. A reflexão que trago para esta noite diz respeito a uma passagem que Jesus, muito famosa, que é do Sermão do Monte. Nós temos aquela passagem mais famosa, que são as chamadas bem-aventuranças, tão importante na estrutura do Evangelho e de todo o cristianismo, de toda a prática do cristianismo, né? A tal ponto que o próprio Mahatma Gandhi disse que se perdêssemos todas as literaturas, todas as bibliotecas que existem no mundo, se queimassem, se perdessem, todo o conhecimento que foi reunido pela humanidade se perdesse, mas se apenas as bem-aventuranças se salvassem, então nós não teríamos perdido nada, disse Mahatma Gandhi, que não era cristão, vamos deixar isso claro também, né? Isso porque a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, ela não é adstrita a um mero grupo religioso, ela é uma mensagem para toda a humanidade, para toda a humanidade. Jesus, Deus, não segmentam a humanidade, não existem grupos religiosos para qual Deus ou Jesus vão direcionar a sua atenção ou as suas bênçãos, as suas glórias, enfim, o que for. A mensagem de Jesus, por meio do seu Evangelho, ela é universal. E Mahatma Gandhi entendeu muito bem isso. Todos nós devemos extrair os conhecimentos, as riquezas preciosas que estão lá para o espírito imortal que todos nós somos, né? Muitas vezes a gente perde um pouco desta compreensão, desta dimensão enorme da mensagem do Evangelho. Muitas vezes eu vejo algumas manifestações de determinados grupos religiosos, parece que o Evangelho é apenas direcionado para eles, né? Apenas um determinado grupo, digamos, vai se salvar. Mas não é esta a compreensão que nós devemos ter, muito mais nós aqui espíritas ou simpatizantes do espiritismo, que aqui queremos buscar novas respostas, maior amplitude de conhecimento, maior amplitude de percepção, alargar os nossos horizontes, porque isso é estudar, né? É a gente conseguir alargar o conhecimento. Não basta vir alguém aqui falar verdades, falar reflexões, se a gente também não busca essa verdade. Nós temos que estar sempre nessa busca. Quando a gente fala em desenvolver espiritualidade, eu penso que é muito disso. Nós não podemos aceitar como prontas determinadas verdades que muitas vezes nos são dadas. Por exemplo, quando a gente vai estudar o Evangelho, muitas vezes a gente só vai assistir aquela palestra ou aquela exposição, seja de um líder religioso, um sacerdote, um palestrante. Mas será que a gente para lermos, de fato, com o nosso entendimento, as passagens do Evangelho? Isso é muito importante, porque nós temos que fazer o nosso próprio entendimento. Então, ler o Evangelho
E aqui não falo apenas do Evangelho segundo o Espiritismo, estou falando do Evangelho mesmo, que está lá no Novo Testamento. É muito importante para aprendermos, para aumentarmos, ampliarmos nosso arcabouço de conhecimento. E a partir dali a gente vai refletir com base com o que outras pessoas vão dizer, com o que líderes vão falar, autores, expositores, mas a gente já tem a nossa própria base. Não adianta a gente simplesmente aderir ao que o outro está dizendo e a gente nem conhecer o que ele está falando. Não é mesmo? Então, quando falamos de espiritualidade, de exercício de uma religiosidade, é importante não nos entregarmos na visão de outra pessoa. Às vezes a gente só está aderindo àquilo que na verdade é a posição de outro e que nem está em consonância com aquilo que de fato nós pensamos. E Evangelho é reflexão, é conscientização. Não existem verdades que os homens possam nos trazer que a gente não possa debater. Verdades eternas são as verdades que Jesus nos trouxe por meio do seu Evangelho. Ali, como nos disse Kardec, ele era um médium divino, então era direto da fonte, a mensagem de Deus para a humanidade. E aqui, falando então da mensagem do Sermão do Monte, que talvez tenha sido a mensagem espiritual mais importante que Jesus tenha trazido no seu ministério, nós muitas vezes nos pegamos na questão das bem-aventuranças, mas é uma mensagem muito mais ampla, não é? Ela não termina nas bem-aventuranças, ela começa nas bem-aventuranças. Quando a gente lê a Bíblia, o Evangelho, a gente verifica isso, não é? E tem uma passagem que Jesus diz que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Uma passagem também bastante famosa, emblemática, a respeito do sermão, que também diz respeito ao Sermão do Monte. Tá? E aqui nós queremos fazer algumas reflexões a respeito desta passagem, desta busca pelo reino de Deus segundo o Espiritismo, né? Porque isso pode gerar e tem gerado ao longo dos séculos muitas incompreensões. O que seria este reino de Deus, esta busca pelo reino de Deus? Como que isso se dá na prática, digamos? Como que eu edifico este reino de Deus? Isso, inclusive, dentro nos primeiros momentos do cristianismo, os próprios discípulos, apóstolos de Jesus, eles também tinham visões distorcidas daquilo que Jesus estava falando, estava se referindo. Será que Jesus, quando fala em reino de Deus, ele estava falando de um reino material? Quando a gente descobre qual a verdadeira mensagem de Jesus, evidentemente a gente facilmente vai chegar a essa conclusão de que não. Jesus, quando falava do reino, da edificação do reino de Deus, ele não está falando de maneira alguma de um reino material. Isso gerou, como eu disse, incompreensões inclusive dos seus discípulos. Existe uma passagem no livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. Esse livro eu já trouxe algumas vezes aqui várias referências a este livro, porque é maravilhoso, de uma riqueza muito grande, né? O Humberto de Campos é um cronista do Evangelho, então ele nos traz diversas passagens magníficas a respeito
desse cristianismo primitivo, das lições de Jesus diretamente com seus apóstolos, dos primeiros discípulos do Evangelho. E no capítulo 6 deste livro, que é intitulado Fidelidade a Deus, os apóstolos, ele nos relata justamente o momento em que, iniciado o período de ministério de Jesus, quando ele começa a agregar os apóstolos, começa a falar deste reino de Deus, então começaram os apóstolos a entender que esse reino de Deus não era exatamente aquilo que eles pensavam. E que na verdade, cobrar da parte deles um preço bastante alto em sacrifícios da parte deles para esta busca do reino de Deus. E eles começaram a ter dúvidas em relação a isso. E a partir disso se dá algumas lições de Jesus para eles, né? E aqui eu peço permissão para vocês para ler algumas passagens deste capítulo, né? Então, depois de passar das primeiras pregações de Jesus a respeito da edificação do reino de Deus e o que exigia de seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão, que, pois, a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Então começa Jesus a refletir com eles. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Aqui ele está falando fidelidade no sentido de fé a Deus. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união e confiança integral e recíproca, ou seja, deve haver confiança recíproca integral entre filho e pai, entre Deus e seus filhos, todos nós, a humanidade terrena. Então aqui Deus está falando, Jesus está falando desta fidelidade a Deus que nós devemos em relação à construção deste reino, porque eles estavam todos com medo dos sacrifícios que isso impor a eles por conta desta construção. E é claro, a gente tem que pensar também no fato de que quando se fala em reino, qual é a ideia que surgia na cabeça de muitos dos judeus naquela época, inclusive, né? De que o Messias viria, né, ao mundo para estabelecer um reino material, porque o que eles conheciam como reino eram dos reis, dos imperadores. Essa era a ideia, a concepção que eles tinham de reino. Então, quando Jesus falava em reino de Deus, automaticamente eles já ligavam isso. Bom, agora Jesus vai trazer seus exércitos de anjos que vão descer surtados sobre a terra e vamos botar ordem no galinheiro, se me permitem a piada. Ou seja, haveria imposição de um reino de Deus por meio de violência, por meio de todas aquelas concepções que nós já temos no nosso íntimo, por meio de exércitos, por meio de violência, de imposição. Mas obviamente isso não é Jesus, né, gente? Isto está longe de Jesus. E quando Jesus nos fala de reino de Deus, ele na verdade está nos falando da edificação do reino de Deus nos corações dos homens, no coração da humanidade. Porque agora temos que lembrar outra frase de Jesus, quando ele nos diz que o reino de Deus está em Jerusalém? Não, né?
O reino de Deus está num templo religioso. Foi o que ele disse? Não foi, né? O reino de Deus está no céu? Também não, né? O reino de Deus está dentro de vós. Eis aí o reino de Deus. Então o reino de Deus não está em templo nenhum. Ele está no reino dentro de vós. Eis aí, então, a nossa responsabilidade e a nossa tarefa individual como filhos de Deus que somos, como espíritos imortais que somos, de trabalhar na edificação deste reino de Deus. E aqui os apóstolos estavam com aquela outra concepção. Não, a gente vai implementar o reino de Deus na terra e a gente vai estar do lado do próprio rei. Então a gente vai governar todo mundo. Que nem diz todo mundo quer isso, né? Como diz uma canção de uma banda britânica que eu gosto bastante, Tears for Fears. Everybody wants to rule the world, né? Todo mundo quer governar o mundo. Desculpa o meu inglês, tá? É bem ruim, tá? Todo mundo quer governar o mundo, a tal ponto que João e Tiago, que eram irmãos, pedem a Jesus para que no momento que ele estabelecesse o reino dele, que eles pudessem sentar um à direita e outro à esquerda dele, né? Para terem as glórias deste reino. E o que Jesus diz? Não cabe a mim decidir, isso é Deus que vai decidir. Mas é claro, era uma incompreensão da parte deles de que esse reino de Deus seria algo material. Mas não é assim. Esta edificação que acontece no nosso coração, na nossa consciência, como espíritos imortais, ela é obra dos séculos e dos milênios. E é por isso que quando nós trazemos esta concepção para o Espiritismo, nós não podemos afastá-la da questão da reencarnação. Porque, como disse Jesus a Nicodemos, ele diz que ninguém encontrará o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus estava querendo dizer, será? É justamente o princípio da reencarnação, me parece. Ou seja, nós vamos nascer de novo e aprender de novo e nos educarmos de novo e aprendermos as lições eternas que precisamos novamente e vamos continuar falhando um pouquinho aqui, acertamos um pouquinho dali e assim a gente vai aparando as arestas e nos desenvolvendo espiritualmente, desenvolvendo as nossas potencialidades, nos trabalhando como espíritos para nos tornarmos melhores por meio da renúncia, por meio dos sacrifícios, nos livrando das nossas ilusões, dos nossos vícios. Tudo isso é obra que não uma vida, que vamos botar aqui uma média de 80, 90 anos, uma vida dá conta disso tudo? Não dá. É por isso que, imaginem, Kardec já, na obra O Céu e o Inferno, já criticava, né, a teologia da Igreja Católica, no sentido de que, bom, se você então viveu uma vida de 80 anos, você cometeu um erro, então você está condenado pela teologia católica, você está condenado ao inferno pela eternidade. Bom, mas 80 anos, e agora a eternidade, estou condenado pela eternidade, seria justo da parte de Deus? E Kardec pergunta exatamente isso no livro, na obra. Seria justo da parte de Deus agir desse modo? É claro que não. Então, nós temos o princípio da reencarnação. Nós vamos e viemos, passamos pela prova, pela vida corpórea, pela vida material,
voltamos para o mundo espiritual, aprendemos lições, escolhemos as provas que queremos, o gênero de provas que queremos passar, as condições com quais queremos passar, com as quais a gente quer aprimorar. Tudo, obviamente, acontece mediante a permissão de Deus, mas a gente participa do nosso planejamento reencarnatório, não é? E aí a gente retorna para buscar mais esse reino de Deus. Bom, agora eu preciso trabalhar o meu vício em roubar das pessoas. Aonde que Deus vai lhe colocar? Será? Em algum lugar, em algum contexto em que você vai ser testado em relação a isso. Talvez com outras pessoas que têm este mesmo vício, mas você será testado. E a partir do momento em que eu consigo me livrar destes vícios, digamos, por meio do meu aperfeiçoamento moral, ético, porque Evangelho é isso, é aprimoramento ético, é um código ético do ser humano, e a gente perde essa dimensão. Então eu começo a edificação do reino de Deus no meu íntimo. Então, como é importante a gente ter esta exata, não é exata compreensão, mas uma melhor compreensão sobre o que significa essa busca do reino de Deus. Então, esse reino de Deus, ele não nos será dado. E aqui cabe a nossa reflexão crítica a determinadas agremiações, enfim, entendimentos religiosos que não, basta eu aderir a Jesus, aquela que eu estou salvo. O sacrifício de Jesus, o exemplo dele já foi suficiente. Então já nos salvou, já nos livrou. Então, no momento que eu estou aderindo, automaticamente já estou garantido no reino de Deus. Bom, isto, me desculpem, mas não está em consonância com o Evangelho, com o Espírito da lei de Deus. Não é isso. Muito fácil seria. Infelizmente nós vemos determinadas compreensões distorcidas que parece que é isso. Não, eu estou aderindo, agora estou salvo. Inclusive utilizam esse título, vira um título, né? Não, eu sou cristão, virou um título. Parece que já é uma credencial da pessoa, tipo, agora eu sou ético e moral. Não é? Mas não é nada disso. Se eu me filio a determinada congregação religiosa, ótimo. Agora, isso não quer dizer que eu deixei todas as tarefas de reforma do meu íntimo. A chamada reforma íntima. Continuo precisando trabalhar o meu espírito. Trabalhar minhas vicissitudes, continuar trabalhando para o meu aperfeiçoamento e para adquirir mais virtudes humanas. Né? Então, esta busca do reino de Deus é sobre isso, me parece. Aqui eu não trago verdades, eu trago reflexões. Quando Cristo nos diz buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vai ser acrescentado, ele está falando da nossa tarefa individual, de que devemos sim construir este reino de Deus no nosso íntimo. Nos tornarmos pessoas melhores, nos olharmos com honestidade para dentro de nós, vemos o que eu preciso melhorar. Quanta coisa que às vezes a gente esconde de nós mesmos, né? Às vezes falta um pouco de honestidade, de espelho,
A imagem no espelho às vezes incomoda, não é? Mas é o que começa a nossa transformação, não é? Então que nós tenhamos bom ânimo, que tenhamos fé em Deus para buscar este reino de Deus no íntimo de cada um. Todos nós temos essa tarefa. Não nos esqueçamos, estejamos atentos para a responsabilidade de cada um. Tá? Esta é a mensagem que tenho para hoje.